enquanto eu vou dando a introdução para esse tema, né? O tema de hoje é vivendo no reino de Deus em plenitude. Nós temos vivendo uma busca, né, pelo entendimento da generosidade. Amados, não tem nada mais interessante do que a generosidade de Deus, né? Deus é generoso, Ele deu o que Ele tinha de melhor, Ele deu o seu Filho por nós. Ele deu a maior oferta de todas por nós. E hoje eu queria falar algumas coisas sobre tudo que essa oferta que Deus deu, tudo que ela trouxe junto com Jesus, a oferta que Jesus foi na cruz, ela trouxe sobre nós toda a redenção, toda a bênção de Deus. Querido, tem um eco assim, eu fico escutando um apito no final, não sei se tu dá uma regulada nisso para mim. Amém. E eu quero que você entenda que quando Jesus morreu naquela cruz, Ele levou todos os nossos pecados, Ele levou o nosso castigo. E Ele trouxe sobre nós uma plenitude. A Bíblia diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E está falando de vida eterna, está falando de vida abundante, está falando de vida plena. Plenitude, íntegra, de integridade, de você ter tudo aquilo que uma vida humana perfeita deveria de ter. E eu queria que você, estou dando a introdução e vou ler o que está escrito em Hebreus 12, 14, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus me deu essa palavra para uma campanha, e quando eu fui para lá, eu dei a introdução, continua com esse eco assim aqui, não sei se é a igreja que está ouvindo isso, se eu estou ouvindo lá, ou se é o retorno, mas eu estou sentindo assim meio estranho esse retorno. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu levei ela com o intuito de céus abertos. Então a introdução foi sobre céus abertos. Quando eu falei ela em Farroupilha, eu falei sobre Estevão como introdução, que os céus se abriram quando ele ficou firme nas promessas de Deus. Quando eu preguei nessa semana que passou lá na Burcan, na festa dos nossos assistidos com câncer, o Senhor me deu uma palavra de abertura que foi sobre salvação, sobre o que Jesus conquistou na cruz para nós. Na nossa consagração ontem, eu falei sobre Hebreus: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Nós somos uma igreja. Se nós queremos viver a plenitude da igreja, nós temos que ter paz entre uns e outros, né? E temos que buscar ser santos, temos que nos deixar muitas coisas, nos crucificar, né? A Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir. Obrigado, irmã. Buscar a nossa cruz, seguir, né? A Jesus. Então, tomar a cruz é crucificar muitas coisas. E hoje o Senhor me deu um outro texto que está lá em Gálatas 5, versículo 1. Não sei se vai colocar aqui, Gálatas 5, versículo 1. Na NAA diz assim: para a liberdade, essa é a introdução para hoje à noite aqui nessa igreja. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Então o Senhor está nos chamando hoje para um tempo de santificação, está nos chamando para um tempo de conhecimento. Amém. Mas para um tempo de atitudes. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer atitude de nós. Atitude como hoje no começo do culto veio duas menininhas, me cumprimentaram, me abraçaram, e a Bíblia diz que quando é um dos pequeninos que faz isso, e se a gente recebe isso, a gente recebe de Jesus. E eu recebi duas vezes, elas voltaram para mim, e duas vezes elas me abençoaram antes do culto. Amém. Coisa maravilhosa você
receber de Jesus, né? E Jesus hoje está aqui para nós recebermos dele. Então eu quero falar sobre 4 coisas, 4 atitudes, né? 4 coisas que nós temos que ter bem resolvidas em nossas vidas para alcançarmos as promessas de Deus. São coisas que nós temos que renunciar para nós podermos viver a plenitude de Deus. São atitudes que nós temos que tomar para resolver dentro do nosso coração, para que o nosso coração esteja aberto para receber de Deus. Essas 4 coisas, elas funcionam como um cadeado, que é do diabo. Quando a gente não pratica elas, quando a gente não resolve elas dentro de nós, é como se o diabo fechasse a porta, e ele não deixa nada sair do nosso coração, e ele também não deixa nenhuma promessa de Deus entrar na nossa vida. Então nós temos que remover esses cadeados para abrir o nosso coração, para liberar e tirar essas coisas para fora, o que não presta, o que não deve ficar no nosso coração, e abrir o nosso coração para o divino, para o celestial, para aquilo que Deus prometeu, que é nosso. E para você receber em plenitude isso tudo, para você ser uma pessoa que aprende a viver generosamente, inclusive, você precisa ter essas 4 coisas resolvidas na sua vida. E a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre, e é a primeira atitude que você tem que resolver dentro de você, para você viver uma plenitude de Deus, para você alcançar as bênçãos de Deus na sua vida, para você viver em paz e em santificação, né, que é um propósito. Você tem que remover essas coisas da sua vida, tomar uma atitude com relação a essas coisas. E a número 1, e antes de dizer qual é a número 1, eu quero falar para você, a gente que faz gabinete, talvez os pastores aqui vão depois dizer assim, é verdade. Eu estava lendo um livro do Paul Show, Quarta Dimensão, e no final do livro eu li um pouco sobre estas coisas, li os testemunhos que ele deu, e eu separei essas 4 coisas que ele colocou ali, e eu comecei a revisar meu coração como pastor, e eu descobri que são as 4 principais coisas que aparecem para ser resolvidas no nosso gabinete. São coisas que quando a gente vai ministrar uma vida, a gente descobre que são coisas que estão ali, que precisam. Então por isso eu separei isso, preparei uma mensagem junto com a minha esposa, em cima dessas 4 atitudes que vão melhorar a sua vida e vão trazer libertação para você que está aqui hoje, para você que está nos assistindo nessa live aí, no culto, e você possa ser edificado. A primeira coisa então é: resolva a falta de perdão. Há muitas pessoas que elas não conseguem usufruir do melhor de Deus, porque elas não conseguem perdoar. Elas não conseguem liberar outra pessoa que ofendeu. Às vezes elas foram uma vez ofendidas e elas ficaram tão ofendidas que outras pessoas não fizeram nem nada para elas, mas ela fica tão ofendida que ela começa a fazer mal para essas pessoas sem perceber. E daí ela tem que perdoar e tem que ser perdoada, mas ela não consegue resolver isso. Então a vida dela é um monte de laços que aprendem na falta de perdão. Certa pessoa uma vez disse que não perdoar é como alguém que toma veneno com a expectativa, com a esperança de que a outra pessoa morra. E não dá certo, isso não funciona. Eu vou ler para você 2 textos onde Jesus ensina, e depois mais um texto de ensino de Jesus que complementa e fecha e coroa isso. E eu quero que você abra então comigo lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nos versículos 9 em diante, até o 15. E ele diz assim, o texto: os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ensinou eles a fazer uma oração maravilhosa. Eu não sei aqui, mas eu creio que a maior parte de nós já fez essa oração, alguns conscientes, alguns inconscientes, algum por busca, outro por religiosidade, mas fez essa oração. Fez com as palavras que estão nessa Bíblia, ou fez com uma palavra diferente. Quando alguém diz devedor, na outra diz
ofensor, né? Mas de alguma forma você orou. E esse texto diz assim: Jesus então disse para eles, né? Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Antes de continuar a leitura, eu quero dizer para você que Jesus estava ensinando eles a orar, e estava ensinando eles a passar uma procuração sobre a vida deles para Deus, um direito de Deus fazer algo na vida deles. Muita gente não atentou ainda para isso, mas ele disse na oração: Pai, perdoa-nos como nós perdoamos, sejam ofensores ou devedores. O tema aqui, o foco é perdão. E ele disse: perdoa-nos como nós perdoamos. Essa oração é passar uma procuração para Deus não nos perdoar. Eu lembro que eu estava ensinando sobre isso na escola lá, e uma pessoa veio depois da reunião e disse: pastor, se eu não perdoar, eu posso perder minha salvação? Eu disse: o que você entendeu se você não perdoar? Eu entendi que Deus pode não me perdoar. Ele é misericordioso. Ele pediu para a gente ensinar hoje sobre essa oração. Por quê? Porque ele não quer te mandar para o inferno, então ele manda os pastores pregarem sobre o assunto, para de novo cair a ficha no teu coração, você dizer assim: nossa, eu preciso perdoar. Vou continuar lendo o texto, né? Vou voltar ali. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus continuou ensinando, ele disse assim: porque se perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. E se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Jesus estava dizendo assim: você ora desse jeito, você está dando um direito, você tem que entender muito bem o que eu estou te ensinando, porque senão você vai para o inferno. Mas Jesus ensinou isso só para nós darmos uma procuração para Deus nos castigar? Não, Deus é misericordioso. Ele nos ensinou isso porque Ele estava dizendo para os seus discípulos: é muito importante aprender a orar, mas a maior oração é perdoar. Amém. Tinha aquele servo, né, devedor incompassivo, né, o título na minha Bíblia. E ele foi que clamou: me perdoa. E ele tinha uma dívida que era 12.000 talentos. Um talento de ouro pesava 34 quilos, acima de 34 quilos. Uma grama de ouro hoje é 600 reais. 1 quilo é só você multiplicar por 1.000. Vai 3 zeros aí, é 600 mil reais. 12.000 talentos é 12.000 vezes 600 mil reais. Era impossível pagar, nem o Elon Musk conseguiria pagar, porque dá trilhões de dólares o cálculo que você vai fazer. Aí ele vai e encontra o outro devedor ali que deve para ele só 100 denários, né? 100 dias de um trabalhador, 100 denários daria 3 meses de salário, 3 meses e um pouquinho de salário. Isso é pagado, mas ele não perdoou, ele botou no cárcere. O que aconteceu? O rei mandou chamar ele de volta: você foi incompassivo com o teu conservo, eu vou te entregar os verdugos até que você pague tudo para mim. Você já entendeu, né? Você vai para o inferno. Tem que pagar. Ele renunciou à graça de Deus. E muitos de nós renunciam à graça de viver o poder de Deus na nossa vida, para não perdoar, porque a gente está tão ofendido que a gente quer o mal do próximo.
Vou continuar falando com você lá em Marcos 11, 24. Abra lá comigo, Marcos capítulo 11. Eu passei, Marcos. Capítulo 11, 24. Jesus está ensinando e ele está dizendo assim. Vou ler desde o 22, ele diz assim: ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, levante-te e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e será assim com vocês. Mas daí no 26 ele fala: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês, 27, mas se vocês, ou melhor, 26, mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Mais uma vez Jesus estava ensinando: se você compreendeu o novo nascimento, as coisas velhas passaram, o perdão tem que fazer parte da nossa natureza. Irmão, se você está vivendo uma falta de perdão com alguém, é tempo de resolver. A tua eternidade depende dessa decisão. Um dia Pedro perguntou, está lá em Mateus 18, 21 e 22, Pedro perguntou: ai Senhor, eu devo te perdoar o meu irmão 7 vezes? E Jesus disse: não digo você 7 vezes, eu te digo 70 vezes 7. Imagina só. Ah Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes? Não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Você consegue imaginar uma pessoa que te ofenda 490 vezes no mesmo dia pela mesma coisa? Em outras palavras, Jesus disse que você tem que perdoar sempre. Se você está ofendido, perdoe, libere, resolva isso. Em nome de Jesus. Tenho 2 testemunhos sobre isso. Eu tenho 3 horas, né? Então eu vou procurar ser ligeiro. Mas um dia o pastor Link, não sei quantos aqui conhecem o pastor Link, mas o pastor Link era novo na igreja, ele estava começando ainda nessa época ele nem trabalhava comigo na igreja. E esse mês ele fez 20 anos como integrado da igreja em Blumenau. Mas ele, de repente, nasceu um cisto aqui no olho dele, que estava maior do que um feijão vermelho daqueles grandes, aquele amendoim cavalo, né, que eles dizem, aquele negócio atrapalhando a visão dele. Ele já tinha consultado o médico tinha marcado uma cirurgia. E a Tânia disse que ele foi primeiro porque ele tem medo de cirurgia, né? Medo de agulha, medo de coisa. Mas ele disse assim: antes de nós irmos lá no médico, vamos passar lá na igreja, falar com o pastor para ele orar. E quando eles sentaram, começamos a conversar, eu disse para ele: Link, você tem que perdoar alguém por acaso? Você tem que perdoar alguém? Então ele contou uma história de um problema que ele tinha tido com o irmão dele. E não vou contar detalhes disso, mas isso feriu muito ele. E feriu mais ainda quando ele estando certo, o irmão dele estando errado, a mãe dele ficou do lado do irmão. E ele ficou muito triste. Isso foi acumulando. Eu disse: vamos liberar esse perdão. Eu disse: olha, pastor, nesse momento eu não consigo orar. A gente continuou conversando e tal. Ele disse assim: eu não entendo ainda e tal. De repente ele entendeu o perdão. Ele entendeu a gravidade disso. Tanto que ele foi ministrador de uma apostila que a gente tem lá, que é a Raiz dos Problemas, onde o perdão está incluído. E ele conseguiu orar. Ele disse: eu acho que eu consigo orar. Ele começou a orar e perdoar o irmão e abençoar o irmão, perdoou a mãe, abençoou a mãe, e deu tudo certo. E daí ele sentiu uma paz tremenda no coração dele. Nós choramos lá juntos. E ele saiu do gabinete, foi para sua casa. Ele tinha cirurgia marcada, mas disse: não, eu não vou para a cirurgia, eu vou para casa. E fez bem. Assim como apareceu, em 2 dias desapareceu aquilo da vida dele. Porque o perdão foi liberado.
o verdugo foi removido. Você lê aquela história do devedor incompassível, o Senhor diz que eu vou te entregar aos verdugos, né, aos carrascos, para que façam você pagar a dívida. Isso fala de inferno, hein, pessoal? Outro testemunho interessante, numa viagem que a gente fez, a gente estava lá na Itália e acompanhando a pastora Luiz, e fomos numa cidade chamada Torino, numa igreja que a pastora Rosalie dá cobertura, e lá a pastora Luiz que pregou, a gente só deu uma saudação, e no final do culto, o pastor local disse: se vocês quiserem uma oração, os pastores visitantes estão aí, e veio só uma senhora com a mãe dela, uma senhorinha, e essa senhora que era a filha da velhinha veio junto, e ela tinha um problema, ela não conseguia levantar os braços e sentia muitas dores aqui nessa região da coluna, na parte superior, assim. E ela tinha muita dor, ela não conseguia levantar o braço acima desse nível, e ela disse que já doía, aquilo saía pelo braço assim, aquela dor. E nós começamos a conversar, e a filha, ela tinha trabalhado em Portugal, então ela conseguia falar português com a gente, e ela era a nossa intérprete ali. Mas em um determinado momento, a minha esposa perguntou: a senhora precisa perdoar alguém? E aquela senhorinha começou a chorar, e a filha que estava ali de intérprete junto com a mãe, ela começou a chorar também, e ela disse: a minha mãe, ela não consegue perdoar o meu marido, porque ele bate em mim. Não é ele bateu, ele bate. Né? A gente pensa que isso só acontece aqui no Brasil, não acontece em qualquer lugar do mundo. E a minha esposa foi ministrando aquela senhorinha junto com a filha, e ela também teve dificuldade, ela disse: eu não consigo perdoar ele, ela não conseguia entender como um homem podia ser tão bruto como aquele gênero. Mas a minha esposa falou: vamos fazer um quadro de fé, vamos orar e abençoar esse seu genro, para que ele, pela fé, para que ele seja salvo, para que ele seja alcançado. E ela começou a fazer um quadro de fé, e de repente ela disse: eu consigo orar. E ela começou a orar pelo genro, e ela começou a falar palavras de salvação. Ele vai ser um homem bom, ele vai ser um homem amoroso. Ela começou a falar pela fé essa oração. Só que enquanto ela falava essa oração, dizendo: eu perdoo ele, eu amo ele, quando ela começou a falar isso, ela começou a adorar Jesus. Ela disse: Senhor, eu te amo, porque ela começou a sentir leve, aquele peso da falta de perdão tinha saído. E então ela começou a louvar a Deus, e ela estava adorando a Deus, e ela nem percebeu que ela estava com as duas mãos levantadas. Foi curada instantaneamente. Aleluia! Sai o jugo das nossas costas. Aleluia! É Jesus mesmo. Sai o jugo das nossas costas, e nós não precisamos nos submeter de novo a um jugo de escravidão. Não deixe a falta de perdão ter lugar no teu coração. Libere. O segundo problema que a gente vê e a gente tem que resolver dentro de nós, e que muitas vezes está na igreja, assim como a falta de perdão, são pessoas até que estão com ministério chamando a igreja. Tem chamado, estão trabalhando, mas tem esse problema. Não se esconda atrás da tua posição, não se esconda atrás mas eu sou diácono, eu sou líder de grupo. Não se esconda, destrua essa mentira. Amém. Perdoe, Aleluia. tenha uma atitude, libere o perdão. E a segunda coisa que você tem que liberar, que eu tenho visto ser um jugo de escravidão sobre muitas pessoas, é o medo. Pessoas sentem medo. O medo é terrível. Veja o que Provérbios 29 e 25 diz. Provérbios 29, 25. Diz assim: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Tem uma versão bíblica que diz assim: o medo arma laços. Por isso as Escrituras dizem que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para não cairmos nas ciladas do diabo.
E o medo arma ciladas. O diabo se aproveita do nosso medo e nos cega pelo medo para cairmos nas armadilhas que ele põe no nosso caminho. É assim que muitas pessoas caem nas ciladas de Satanás. Porque o medo arma laço. Olha só o que Jó falou, Jó 3:25. Jó 3:25 diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Olha o laço do diabo ali. Aquilo que eu temo me sobrevém, aquilo que eu tenho medo me acontece. Pessoas dizem assim: ai pastor, eu estou tirando a carta de motorista, eu vou ter agora a minha carteira de motorista, mas eu tenho muito medo de bater o carro. Passa algumas semanas, ai Senhor, pastor, eu quero te dizer uma coisa, bati o carro. O que o teu medo te sobrevém? Pare de ter medo. Entra no carro no nome de Jesus. Estou protegido por anjos, estou cheio do Espírito Santo. Sou o melhor motorista que tem aqui. Dei aula para o Nelson Piquet, para o Eurico Senna. Não, você não deu aula, mas seja confiante. Sabe, não tenha medo, porque o medo arma laços. Ai pastor, eu estou com medo dessa entrevista de emprego. Perdeu o emprego. Está com medo. Chega lá, o entrevistador, o psicólogo diz assim: olha, essa pessoa não tem confiança em si mesma. Ela está cheia de medos. E como não é trabalho da empresa curar as pessoas do medo, elas simplesmente dispensam e contratam uma pessoa mais segura. Mas o trabalho de curar pessoas do medo é aqui. Então hoje à noite estou pregando para você, para que você seja liberto do medo. Amém. Glória a Deus. O medo é ativado quando olhamos as circunstâncias. A fé é olhar para a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Hoje de manhã, o pastor Tiago falando, uma mensagem extraordinária. Se você tiver oportunidade, pega lá em Blumenau a mensagem, mas numa parte da mensagem ele fala sobre Ló e Abraão. Ló, ele caminhava por oportunidades, e tem muito crente vivendo de oportunidade. Agora, abriu uma porta para mim aqui, mas você orou para saber se ela é de Deus, se foi Deus que abriu aquela porta? Não, já entrei por ela. Filho, você pode ter entrado num problema. Ora, você não é guiado por oportunidades, você é guiado por propósitos. Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Então não ande com medo, ande no Senhor. Aquele que está em Cristo está seguro, diz Provérbios. A fé chama a existência as promessas de Deus. O medo chama a existência as ações diabólicas. Lembra? O ladrão veio só para roubar, matar e destruir. O medo atrai o ladrão, atrai a destruição, atrai o roubo. Ele consegue te enganar. Entra aquela enfermidade, lá vai todo o teu salário em farmácia e médico. Por mais que o convênio que a empresa dá, porque Deus quis te abençoar, às vezes a empresa te dá um convênio, paga uma parte, mas começa a ser tanto que rouba todo o teu salário. A doença é uma ladra. E a doença entra na nossa vida quando a gente tem medo de tê-la. Eu lembro que estava conversando com uma pessoa e disse assim: meu pai sofreu disso, meu avô morreu disso, com 50 e tantos anos, meu pai morreu com 50 anos, 8 anos do coração. Agora eu fui fazer um exame, o médico disse que pode ser que eu esteja doente. Se o médico disse pode ser, você já assumiu a doença. O medo de morrer, igual o pai, igual o avô, já se apoderou de você. E o medo já está trabalhando para roubar a tua vida e destruir você. Mas você pode se levantar em Cristo e dizer: para trás de mim. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Aleluia. Eu sou poderoso em Cristo para vencer o medo. Certa vez uma pessoa disse assim: o medo não precisa ser tirado da sua vida, você só precisa vencê-lo. Eu quero dizer uma coisa: quando você vence ele sai. Sabe por quê? Porque medo não é um sentimento, medo é um espírito. E Deus não nos deu esse espírito de medo, Ele nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o poder de
aceite, se posicione, vença em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para você que há dois tipos de conhecimento. Até hoje, quem ouviu os cientistas dando palestra assim, nossa, parece que eles olham assim, tem um discernimento. Que nada, é experimento de laboratório. É um monte de experimento frustrado. É um monte de coisa que eles tentam fazer que dá errado, isso eles não contam para ninguém. Quando eles acertam, que eles não deu certo, isso eles noticiam. Uma vez pegou fogo na casa de Isaac Newton, e ele perdeu todas as anotações dele. Quando ele chegou, ele viu o bombeiro disse, casa de americano até hoje, né? Pega fogo, acabou. Reconstrói depois. Se você perdeu tudo, o bombeiro disse para ele, que pena. O mundo perdeu todos os seus ensaios científicos. Ele disse, não, glória a Deus, o mundo nunca vai descobrir quantos fracassos eu tive. Porque é tudo experimental. Hoje em dia até um médico vai lá te dar um remédio. Diz, a tua doença tem tudo para ser isso, te dá o remédio, você vai para casa. Não adiantou, corra no outro dia, porque ele vai trocar o remédio, ele vai tentar adivinhar qual é a tua doença. Esses dias acompanhamos uma pessoa que o médico trabalhou com ela 3 meses. No 3º mês conseguiram descobrir uma coisa que ela estava vivendo e não era nada daquilo que eles estavam tratando. Então eles também vão pelo experimental, pelo sensorial. Né? Eu sinto, eu vejo, eu escuto, eu cheiro, eu sinto o sabor. Isso é o sensorial. Mas existe um outro jeito de recebermos as coisas de Deus. É pela revelação. Amém. Glória a Deus. Da palavra de Deus. Glória a Deus. Veja, a Bíblia diz lá em Coríntios 2, 9 em diante, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem nunca subiu ao entendimento do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o verso 10 diz assim, mas o Espírito nos revelará. Porque Ele conhece todas as coisas e estuda, perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Você quer mergulhar no conhecimento de Deus? Mergulha no Espírito Santo. Ele vai te revelar todas essas coisas. Leia a Bíblia como quem busca água num deserto. Assim como a corça suspira pelas águas, sente o cheiro da água, mesmo que ela esteja subterrânea, e ela suspira por aquela água. Assim seja o nosso coração, suspirando por Deus e pelas suas revelações. Até Moisés, quando foi construir o tabernáculo, está lá em Atos 7,44, que Deus disse para ele construir conforme aquele que ele viu nos céus. Deus revelou o tabernáculo, o padrão que Deus queria para ele, e em cima daquilo que ele viu nos céus, foi revelado para ele, ele construiu aquela tenda do tabernáculo. Assim nós temos que viver a nossa vida. Você já observou que a gente busca de tudo? A gente vai e de repente a gente diz aquela velha frase, somos restaurados. Amados, oração nunca devia ser o resta. A oração devia ser sempre a primeira coisa. Para que o Espírito ache oportunidade de ser o nosso pastor. E a palavra de Deus diz que nós vamos receber o Espírito da verdade, e Ele nos guiará, vai ser como um pastor na nossa vida, nos guiando na verdade. Terceira coisa que eu queria dizer para você hoje, nós precisamos vencer a falta de perdão e o medo, mas nós temos que vencer uma coisa muito grave, que tem nos crentes também, um complexo de inferioridade. Eu vejo no mundo as pessoas assim, os crentes, falam de crentes assim, os crentes, os melhores cientistas de toda a história foram crentes, e os da atualidade também são crentes. Os que estão descobrindo coisas hoje na ciência são crentes. Não tenha vergonha de ser crente, não. Amém. Aliás, ser crente é a coisa mais sábia da terra. Glória a Deus. Que até o diabo crê e treme. A Bíblia diz isso. Mas ele não tem o que nós temos. A redenção em Cristo Jesus. Ele perdeu isso.
mas nós temos. Olha só, complexo de inferioridade. Quantas vezes você disse, não, pastor, eu não, liderar grupo, não tenho capacidade. E a gente acaba sem líderes na igreja. Por quê? Porque você está vivendo um complexo de inferioridade. Tinha uma canção que dizia, né? Esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Né? Eu estou aqui para te falar do valor que você tem. Aleluia. Você não é inferior. Não tenha medo de fazer aquela entrevista naquele emprego. Ore e vá para lá dizendo assim, Senhor, eu que preciso. Você vai ver, esses dias um irmão contou lá que ele foi fazer uma entrevista de emprego e disse assim, pastor, eu não tinha aqueles requisitos assim. Mas eu já cheguei lá e já falei, olha, eu não sou assim, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas eu sou muito disposto. A pessoa diz, qual é a tua experiência? Já trabalhei nisso, está contratado. Parou as entrevistas dos outros, você está contratado, começa tal dia. Vai fazer tudo. Mas eu não tinha aqueles requisitos, mas você tinha o que eles precisavam. Honestidade, sinceridade, caráter. Não tenha medo, não fique escondido atrás de um complexo de inferioridade. Havia uma pessoa na Bíblia que ele tinha um grande complexo de inferioridade. Muitas pessoas ensinam a respeito dele dizendo assim, ele era um enganador, ele era um trapaceiro. Não, a Bíblia nunca disse isso dele. Vou falar para você, pois você pode ler sobre isso. Leia essa história. E você vai ver que não foi Deus que falou que ele era inferior. Foi o irmão dele que pensou que ia enganar ele e ia ficar com a bênção. E quando viu que perdeu a bênção, disse assim para o pai, bem que ele é um grande enganador, bem que Jacó é o enganador, mas Jacó não foi nomeado, dado um nome para ele, pelos pais. Nasceu o nosso filho, imagine você dando o nome para o seu filho. Ai, que lindo, nasceu esse filho, vou dar o nome para ele de trapaceiro. Quem é que dá nome de filho assim? Ninguém dá nome assim. Isaac daria? De jeito nenhum. Mas então por que ele se chamava Jacó? Porque quando ele nasceu, eram gêmeos. E quando tiraram o primeiro bebê do útero de Rebeca, o segundo veio agarrado no calcanhar, apegado no calcanhar. Aí deram a ele o nome de calcanhar, Jacó. A mesma raiz hebraica da palavra calcanhar. Então ele não era um cara trapaceiro, como muita gente diz. Mas eu vou mostrar para você, Jacó sofria de um complexo terrível de inferioridade. Terrível complexo de inferioridade. Quando o irmão nasceu, ele era mais forte do que qualquer um do tempo. Ele era mais forte, lutava. Dizia, vamos fazer uma briguinha entre os filhos, né, das pessoas ali da tribo que viviam com Isaac, né, os descendentes de Abraão. E os outros meninos iam tentar ganhar do Esaú ia ganhar de todo mundo. Vem Jacó. Jacó era franzino, pequeno. Disse, eu prefiro ficar aqui com a mãe, escutando as conversas das mulheres. Ele se sentia menor. Ele nunca tomou uma decisão na vida dele. Até a decisão de fazer o que sabe e enganar o pai foi a mãe dele que teve. Ele não tinha iniciativa. Quando o irmão disse, eu vou matar ele, ele não sabia o que fazer. Os pais chamaram ele, vai para lá, na casa do teu tio Labão. Senão teu irmão vai te matar. Até isso ele não teve coragem. Quando chegou lá na casa do tio, começou a trabalhar, se apaixonou pela filha do tio, né? Pela Lia. E daí, na noite de entrega da noiva, o tio trapaceou e entregou a outra filha. Acordou e disse, nossa, estou com a mulher errada. Quem mandou beber no casamento? Aliás, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que eu tenho me entristecido muito no casamento de crente. Que a gente vem, dá a bênção, sai aquela festa, o pastor fala, chora, troca aliança, recebe bênção, termina aquilo, janta, aí chamam o diabo para a festa e passa a noite inteira com música do inferno, chamando o inferno para dentro do casamento. Não caia nessa. Pastor, é moda contratar DJ. Não, a moda é ser cheio do Espírito Santo. Faça uma vigília no teu casamento. Amém. Para com essa coisa de ser igual ao mundo, irmão.
Saia desse complexo de inferioridade que você tem que imitar o mundo. O mundo precisa ver Cristo em nós e nos imitar. Amém. Aí Jacó trabalha mais 7 anos, 14 anos para ter a mulher que ele amava. Aí depois ele trabalhou mais 6 anos, 10 vezes o salário dele foi mudado. Ele não tinha coragem de chegar no tio e dizer assim, pô, chega meu. Aí um dia o tio viajou, ele chamou as duas esposas, as concubinas, a filharada, né, e as ovelhas, e o gado que ele tinha, e alguns servos que ele já tinha. Eles vão fugir agora, porque vão aproveitar, porque ele tinha medo de dizer que o tio foi embora. O tio veio atrás dele ainda, porque uma das filhas roubou os ídolos do lar, e por causa disso morreu. Mas ele conseguiu. Mas mesmo que o tio veio e acabou dizendo, tá, então vai embora. Aí ele foi caminhando, mas Deus disse assim, ele não pode voltar sem vencer esse complexo de inferioridade. Marcou um encontro com ele em Jaboque. Jaboque é um vale que fica no alto da montanha, não é um vale lá no fundo. Quando a gente se ajoelha e se humilha diante de Deus, nós estamos entrando e estamos de joelhos na sala do trono. Ninguém se humilha diante de Deus no inferno. Quem se humilha diante de Deus se prostra diante do trono dele. E o trono dele é um lugar muito alto. E a Bíblia diz que é onde nós estamos, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Me abençoa. O anjo disse, eu preciso ir. E ele disse, eu não te largarei se não me abençoares. O anjo disse, como você se chama? Ele disse, Jacó, eu sou um inferior. Não é como o irmão dele disse, trapaceiro. A Bíblia nunca falou que Jacó era trapaceiro, foi Esaú que falou que ele era trapaceiro. Mas a Bíblia diz de Jacó que ele era o descendente da bênção. Mas de Esaú diz que ele era um miserável, imoral, perverso, que perdeu a primogenitura e quando buscou arrependido com lágrimas, não encontrou mais redenção. Mas Jacó não, Jacó estava no vale. Eu sou inferior, eu tenho medo, eu estou agarrado em ti, porque tu és a única saída que eu tenho. E o anjo disse para ele, não te chamarás mais complexo de inferioridade. Vai se chamar Príncipe do Deus Altíssimo. Israel. E abençoou ele, mas tocou ele na coxa, para ele nunca mais esquecer quem ele era. Saiu mancando, e o sol nasceu em Peniel com Jacó mancando, mas livre de um complexo de inferioridade. Hoje Deus está aqui, porque Ele quer te livrar do complexo de inferioridade. Amém. Ele quer que esse culto seja o vale de Jaboque da tua vida. Aleluia. Quero encerrar, estou passando um pouquinho do tempo, mas não se preocupe. Quarta vitória que nós temos que ter em nossas vidas é sobre o complexo de culpa. Eu vou resumir. Mas Tiago diz lá em Tiago 13 em diante, ele diz assim, que ninguém é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado. Mas cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai. E o diabo sabe disso, então o diabo vê que você está sendo seduzido para ver pornografia. Então ele começa, sabe, é legal, vai. Aí o cara cai na pornografia. Quando ele cai na pornografia, o diabo diz assim, você é culpado. Você tem culpa no carpório. Você não é tão santo. Você foi ver imoralidade. Aí ele fica com aquele complexo de culpa. Aí ele diz, eu não posso orar, não posso prosperar. As bênçãos de Deus não são para mim. Sabe, pastor, eu penso que Deus podia me abençoar, mas eu não sei porquê, mas eu sei porquê. Confessa não, eu estou com um complexo de culpa. Eu me sinto culpado, eu fiz coisas que não devia fazer. Eu não consigo perdoar meu tio, não consigo perdoar meu pai. Tem marido e mulher que não conseguem se perdoar, estão vivendo aí uma vida desgraçada, porque não querem se perdoar, não querem ter uma noite para dizer assim, olha, quero te pedir perdão porque eu estava chateado com você, ou chateada com você por causa disso, desligue o coração.
mas estão aí, sendo acusados de uma culpa. Você não pode ser vencedor. Você tem culpa no cartório. É como aquela pessoa que diz assim: eu vou participar dessa concorrência, mas um dos requisitos é não ter título no cartório. Mas você tem título no cartório, você não pode participar dessa bênção. Você tem que limpar o teu nome primeiro, para depois ir lá participar. Pois hoje à noite Jesus está aqui para limpar o teu nome. Amém. Talvez a culpa foi de um acidente, um incidente que aconteceu na vida. Você não queria, nem queria que acontecesse, mas aconteceu. Mas o diabo está te acusando desde aquela época, dizendo assim: não tem jeito, para ele não tem jeito. Mas a Bíblia diz que tem. Amém. Apocalipse 12 diz assim: então ouvi a voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder. Isso é Apocalipse 12. Apocalipse 12 é um resumo, desde a criação até o fim das coisas. Ele é um espaço que tem ali de revelação. E ele está revelando isso. Daí o que ele está dizendo aqui? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi o tempo em que Jesus se manifestou com salvação na cruz, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Daí diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo diante da morte não amaram a própria vida, não tiveram medo de se expor e de dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas eu preciso da tua cruz. Essa culpa não é mais minha. Aleluia. No livro do pastor Bob Sorge, que eu gosto muito, que tenho como um mentor, assim, como uma admiração por esse pastor. No livro não é o fim, é o começo, que em inglês não é um túmulo, é um útero. O título do livro diz: não era um túmulo, era um útero. Tem um capítulo que ele escreve sobre os cravos e o madeiro. E o diabo estava pensando que estava derrotando Jesus. Estou humilhando o Cristo. O Messias veio e eu vou deixar ele prostrado, crucificado. Vamos humilhá-lo, porque é maldito aquele que é pendurado no madeiro. Mas a Bíblia diz que ele se fez maldição. Não foi o diabo que o humilhou, foi ele que se fez maldição. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele assumiu os pecados do mundo inteiro sobre ele. Obrigado, Deus. E quando ele estava para ser crucificado, um carpinteiro sabe muito bem o que fazer com madeira e cravos, madeiras e pregos. E enquanto pensavam que estavam humilhando ele, ele estava dizendo: dá-me os cravos e dá-me essa cruz, porque eu preciso cravar nelas o escrito de dívida que havia contra a humanidade e que constava de ordenanças. Mas ele deixou esse escrito de dívida, o meu escrito de dívida, o seu escrito de dívida, cravado na cruz, Glória a Deus. tirando de nós a culpa. Por isso em Romanos 8:1 diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Você não precisa viver debaixo da culpa. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Hoje é uma noite de você vencer. Glória a Deus. Não queria passar para a ceia sem abrir um momento nesta noite para você que está precisando de uma oração. Você não precisa vir aqui dizer para mim: ô pastor, meu pecado é esse. Você só precisa vir falar com Jesus. Você precisa falar com Ele, dizer para Ele: Senhor, me ajuda, eu quero perdoar. Aleluia. Senhor, me ajuda. Eu não quero viver num espírito de medo. Eu quero viver no espírito do amor e do poder e da moderação. Aleluia. Eu não quero ser
um inferior, viver debaixo de um complexo. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Eu sou um filho amado de Deus. Glória. Eu não preciso ser um escravo perdido. Eu sou um vencedor. E Ele me fez mais que vencedor. Aleluia. Eu não preciso viver as minhas culpas. Ele pagou a minha dívida.